Livro do Êxodo, capítulo de número 33. E o verso de número 18. Quando os irmãos procuram, eu gostaria de externar a gratidão primeiramente a Deus e agradecer pela vida do irmão Murilo e da missionária de Deus, a qual estão ali atrás. Os mesmos são de Brasília. E no ano de 2017 eles me acolheram lá naquele estado e me abençoaram, né? Me indicando em algumas igrejas, e nós fizemos a obra juntos ali. Que os irmãos orem por esta família, porque eles têm um projeto muito bonito lá no DF. Cuidam de ex-drogados, eles fazem contribuições para pessoas carentes. E esse trabalho, irmãos, é muito bonito lá. Êxodo capítulo de número 33 e verso de número 18, que diz assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Para nós chegarmos neste versículo, neste capítulo, nós temos que entender a história de um homem por nome de Moisés. Este homem, a qual tinha tudo para dar errado, era para ser morto, a pedido de um faraó. Mas quando nós paramos para analisar essa história, um historiador por nome de Flávio José, ele vai nos trazer uma história acerca da oração de um homem. E um homem conhecido como Anrão faz a seguinte oração: Deus, não se esqueça da promessa que o Senhor fez aos meus pais. E nós vamos entender que quando o Senhor chama a Abraão, ele diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E nós vamos entender que uma voz deixa um homem com o coração impactado. E nós vamos entender que Abraão, que vinha da terra de Ur dos Caldeus, era filho de Terá. E este homem, ele construía deuses para a idolatria de um povo em Babilônia. E nós vamos entender que todos os deuses a qual o pai de Abraão construiu, nenhum falou com Abraão. E eu paro para entender e posso imaginar que quando ele ouve essa voz, o chamando para um lugar desconhecido, ele pega agora a sua família, arruma toda a sua bagagem, mas enquanto ele está arrumando suas coisas, os seus parentes, os seus amigos, os seus conhecidos começam a interrogar Abraão, perguntando para onde ele iria e quem havia falado com ele. E nós vamos parar para imaginar, irmãos, que o pai dele construía deuses com suas próprias mãos. E esses deuses estavam sujeitos à mão dos homens. Porque se algum desses se quebrasse, se rachasse, o homem poderia lá e fazer do jeito que ele queria. Mas nós paramos para observar que esses deuses a qual o seu pai fazia com suas próprias mãos, eles poderiam ser modificados. Eles tinham olhos também, mas nós vamos entender que os olhos deles não enxergavam. Nós vamos entender que eles tinham pernas, mas não se movimentavam. Nós vamos entender que eles tinham boca, mas não se comunicavam com o povo. Nós vamos entender que eles poderiam ser feitos de ouro, mas quando entrava dentro do fogo, ele se derretia.
Senhor não olhou para a condição da família de Abraão. Ele viu um coração diferente e fez uma promessa. Abraão recebe uma promessa. E na sua velhice ele gera Isaque. O Senhor, para testar a sua fidelidade, pede o seu maior bem como sacrifício. Mas nós vamos entender que quando Abraão vai sacrificar o seu próprio filho Isaque, profetiza dizendo: olha, nós subiremos, mas nós tornaremos. E quando ele sobe o monte, Isaque pergunta: aonde está o cordeiro? Mas Abraão entendia que o cordeiro era o próprio Isaque. Mas Abraão abre a sua boca e diz: olha, o cordeiro Deus proverá. E quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque, nós vamos entender que logo o cordeiro vem saltando pelos montes. Aí eu vejo Cristo entrando em cena neste momento, porque Isaque era eu e você, Isaque era minha e a sua pessoa, a cruz era para mim e era para você. Mas Deus lança um plano de salvação e agora leva Jesus para o madeiro. E quando ele sobe ao madeiro, o cordeiro estava sendo providenciado. E hoje nós estamos aqui vivendo a vida de Cristo, porque ele morreu a nossa morte. Isaque gera Jacó. E nós vamos entender que Rebeca, ela traça um plano para Jacó receber a bênção de Esaú. Então o seu pai, agora no período da sua velhice, está dentro da tenda esperando para abençoar o seu filho. E nós vamos entender que quando Jacó entra dentro da tenda, Isaque pergunta: quem está aí? E ele mente dizendo: sou eu, Esaú. O seu pai o abençoa, e por causa disso um grande conflito agora é estabelecido dentro da família, e ele foge para fora da cidade. Mas logo nós vamos entender que quando ele sente saudade de casa, quando ele sente saudade de sua mãe, ele agora quer retornar para casa. Mas nós vamos entender em meio à Bíblia Sagrada que existia um val chamado Jaboque, e quando ele acampa no val chamado Jaboque, ele vê uma teofania, ele vê a manifestação de Deus, e ele começa a lutar com o anjo do Senhor. Alguns historiadores vão dizer que ele saiu marcado, porque o anjo tocou em sua coxa. Mas naquele dia ele fez uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Aí ele respondeu: eu preciso que o Senhor me abençoe para depois subir. Mas o Senhor faz uma pergunta: mas qual é o seu nome? E ele sabia que para o seu pai carnal ele conseguiu enganar, ele conseguiu roubar a bênção do seu irmão. Mas ele estava agora diante de um homem que tinha olhos como chama de fogo, que conhecia ele por dentro e conhecia ele por fora. Ele sabia que se ele mentisse, ele poderia perder a bênção. Mas quando ele ouve aquela voz, ele responde: o meu nome é Jacó. Aí o Senhor diz: a partir de hoje o teu nome não será mais Jacó. Jacó, que significa enganador. A partir de hoje o teu nome será Israel, campeão de Deus. E agora Jacó, Israel,
era José. José é vendido pelos seus próprios irmãos. Ele é levado para uma prisão, tem revelações do céu e agora está governando o Egito. Mas logo quando José morre, todo o povo egípcio se esqueceu dos benefícios a qual José trouxe para o Egito. E agora nós vamos entender que Flávio Josefo vai nos dizer que um homem serviçal tem um sonho, e dentro desse sonho ele fala que estava se levantando um libertador para libertar o povo de Deus. E nós vamos ver que agora Terá, ou Arão, ele fica impactado com aquilo, ele fica triste porque mandaram matar os meninos do sexo masculino, mas a oração ela tem poder para movimentar a mão de Deus e fazer ele se lembrar das promessas. E nós vamos entender que Joquebede agora faz um cesto, coloca o menino, as águas agora estão se voltando para o palácio, e a filha de Faraó começa agora a tomar conta do menino que o seu próprio pai mandou matar. Aí eu paro para analisar o texto e vejo algo interessante, porque uma mulher a qual tinha sido retirado os filhos dos seus braços, agora era convidada para amamentar o seu filho dentro do palácio. Ou seja, a bênção tinha sido levada, mas o Senhor movimenta as águas, e aquela que tinha perdido o filho, ela está recebendo o salário para cuidar da sua criança. Os tempos vão passando e nós vamos compreender por meio do texto que Moisés vai crescendo, ele vai sendo instruído, mas logo ele começa a sentir a dor dos seus irmãos de sangue do povo hebreu. Então ele mata um soldado egípcio e agora ele foge para o deserto. E para encurtar a história, nós vamos entender que no Êxodo capítulo 33 ele está rogando o Pai para que mostre a sua glória. Mas nós vamos entender que o povo agora, quando Moisés subia para o monte, estava fazendo tudo aquilo que ia de encontro à vontade de Deus. Estavam levantando bezerros, estavam murmurando, porque nós vamos entender que o povo aqui é desobediente. Eles só adoravam quando Deus se manifestava através de Moisés para liderar o povo, mas quando Moisés se assentava, eles queriam fazer aquilo que fosse da sua própria vontade. Nós vamos entender que os seus próprios irmãos Miriam e Arão estavam contendendo uns com os outros, dizendo: mas Deus só se manifesta a Moisés. E nós vamos entender que eles agora estavam armando tendas para adoração a Deus, e existiam algumas classes de tenda: a tenda dos seguidores, a tenda de Caleb e de Josué, e a tenda de Moisés. Quando a nuvem da coluna do Senhor estava descendo, as pessoas se viravam de costas, porque não poderiam enxergar diretamente a manifestação da glória de Deus. E agora o Senhor manda chamar Miriam e Arão para dentro da tenda, e eles, pensando que iriam receber a bênção de Deus, eles agora são tocados e recebem uma lepra. Sabe por quê, irmãos? Porque o que Deus tem para o irmão é do irmão. Então não toque e não fique com. Aí o Senhor fala: com eu me revelo por sonhos, com outros eu me revelo através de sinais, mas com aqueles que são íntimos de mim, eu me revelo face a face.